Fala aí, João Pedro. Não, já tá rolando. Já tá? Soltou já? Fala galera, tudo bem? Bom dia. Hoje a gente está aqui com uma presença ilustre, um cara que trabalhou comigo na Atento, um cara que foi meu parceirão na Atento, fizemos muitas coisas bacanas lá, batemos muitas metas, discutimos de vez em quando, né? Começamos como consultor, fomos para gestor, coordenador, aí depois cada um seguiu o seu caminho, nosso amigo Vili. O sobrenome dele, galera, eu vou tentar acertar. É possível que ele não vá acertar. Não, acho que eu vou. Popscheck. Errou. Como que é então? Postcheck. Aí, ó, Pops, ó. É isso aí. Ainda bem que ele não falou Willy, é Vili, né? Eu chamava ele de Willy, ele falou que a Free Willy não pode, então é Vili. Quando falou que ele vinha, eu fiquei pesquisando o Vili Podcast Popcheck, não achava nada. Só vi a baleia, filho. O Vili, ele hoje é CEO do Algo Mais Revisional. Então a gente trouxe ele aqui como nosso foco no podcast é falar sobre business de uma forma geral. Hoje o nosso foco é falar mais sobre revisional, esse ramo aí que nós aqui não conhecemos nada, mas trouxemos um especialista para tirar a dúvida aí da nossa audiência, né, do pessoal que acompanha a gente. Vili, fala um pouquinho sobre você, como que você começou aí no business, né? Como que você começou se apresenta para nós. Tá, primeiro eu vou me apresentar. Meu nome é Vili Postcheck, tenho 45 anos, tenho 2 filhos, sou casado. Corintiano. Sai da sala, por favor. Aí, pode deixar o cara aqui. Cadê o celular? Segurança. Certinho. Meu amigo aqui palmeirense, né? Já brigamos várias vezes. Já perdi umas caixinhas de cerveja pra você Já. Agora eu nem aposto mais, senão eu vou perder. Atuo há muito tempo na área comercial, né? Depois eu vou explicar um pouquinho aí a minha passagem comercial aí, quanto que eu gosto dessa área, que tem que gostar, né? Que é uma área difícil, uma área que a gente tem que brigar todos os dias aí para conquistar uma venda ou um cliente. E ultimamente, aí nos últimos 10 anos, eu atuo na parte de revisão de juros, né? Hoje todo mundo aí tem uma dívida, todo mundo tem algum problema financeiro. E hoje dívidas acaba sendo até uma doença, né? 67 milhões de brasileiros estão endividados, né? Exatamente, isso. Por exemplo, a cada 10 brasileiros, 4 adultos, né, têm uma dívida. Então o Brasil hoje passa por uma crise, né? Hoje tudo está caro. Então você vai comprar alguma coisa, vai no mercado, você não deixa menos de 100 reais. Você pega um pão. Outro dia eu falei, eu fui comprar um pão, frios, peguei uma coca, mas 120 reais, foi, mas tá errado. Não dá conta. Então, assim, hoje a nossa economia ela tá querendo melhorar, mas assim as pessoas estão muito endividadas. Somente cartão de crédito, empréstimos, financiamento de veículos, que é o alvo de vocês aí, o nicho de vocês. E aí eu vou explicar um pouquinho como que funciona a revisional, aí vocês vão me fazer essa... Legal, eu vou te cortar um pouquinho, falando para você falar um pouco mais sobre suas experiências profissionais, como que você chegou até aqui, como que você se tornou CEO da Algo Mais. Vou falar. Toda essa Vocês trajetória. gostam de vendas? Opa, Gostam de a gente vendas? tá aqui para aprender. É engraçado que assim, a gente já fez três podcasts oficialmente e todo mundo fala a mesma coisa. Não, vendas é maravilhoso, mas tem que gostar porque é Tem que difícil. gostar, Tem que gostar. não é só ter dom, né? Já saiu bastante reportagem sobre isso, né? A área de vendas é a que mais entrega no Brasil. É o que mais tem oportunidade, mas é a que mais demite. Porque vendas não é para qualquer um. Vendas é só para os fortes. Só quem é bom que continua e segue a carreira de vendas. Porque assim, o cara é dentista, não deu certo, vou vender. O cara tem um outro tipo de profissão, não deu certo, vou lá para vendas. Porque é o nicho que tem mais vagas. Só que, em contrapartida, pessoas qualificadas para seguir e até o fim é muito difícil você encontrar. E quando você encontra, aí são essas pessoas extraordinárias que gostam mesmo de vender. Você tem que gostar de vender, você não tem que ter medo de não. Você não pode ficar acanhado, que nem a gente estava brincando aqui. Não adianta eu estar aqui numa central de vendas e tacar uma agulha e escutar o barulho de uma agulha. Então tem que gostar. Comecei desde pequeno. Hoje eu acho que se falarem isso já... Hoje a gente tem que tomar cuidado nas coisas que a gente fala, né? Minha tia cuidava de mim, eu com 6, 7 anos, ela fazia gelinho, onde tem gente que fala geladinho, gelinho, chup-chup. Dependendo da região. Eu conheci como gelinho. Ela fazia gelinho e pé de moleque. Aí eu ia vender no campo de futebol, aí saía pra vender. Aí foi meu primeiro... Aonde? Que região de São Paulo? Lá no Jaraguá. Jaraguá. Jaraguá.
Então a gente No campo do Bandeirantes, não? eu não lembro o nome do campo agora. Era um bairro novo que surgiu lá há muitos anos isso, lá no Jaraguá. A rua era até de terra na época, não tinha muita infraestrutura e tinha vários campos naquela época, É isso né? mesmo. E aí ela fazia, como eu sempre gostei de futebol, ela fazia e eu já pegava aquela forma de alumínio com o pano de prato em cima, caixinha de isopor. E vendia tudo? Vendia, não tinha vergonha de chegar e vender gelinho. Pra hoje acho que ajudou bastante, influenciou. Sim, influencia. Por isso que eu falei, ser vendedor é uma consequência, tem que estudar, tem que se aperfeiçoar, então não é simplesmente eu chegar de gaiata aqui e quero vender. Pode ser que dê certo? Pode, mas você tem que ter uma estrutura. Então ali eu comecei a ter meus primeiros contatos com vendas. Depois meu tio, ele é do ramo hoje de frutas. Então lá, ele tinha lá no CEAGESP, ele tinha pedras que a gente fala, onde vende para os feirantes. Então ele chegavam os caminhões, ele comprava caminhão de fruta específica e a gente vendia para o feirante caixas fechadas. E ele começou a me levar desde pequeno, porque ele sabia que eu gostava de vendas. Aí eu comecei a ter mais contato com vendas. Depois ele começou a ter feira, comecei a trabalhar em feira. Acordava 3 horas da manhã para ir trabalhar, para quê? Para comprar minha bermuda, minha regata, meu boné. Nada foi fácil. Com quantos anos? Com Da feira. uns 10, 11 anos. E aí você pensava, tipo assim, puta, quando eu crescer eu quero fazer tal coisa. Quero ser feirante. Não, mas tipo assim, quero, sei lá, ser jogador de futebol, outra coisa que não tem nada a ver com O vendas, sonho né? sempre eu queria ser jogador de futebol. É mesmo? Acabei de puta. Eu brinquei aqui com o Erasmo, mas eu já fui bom, viu, nisso daí. Hoje eu Já deu uma A idade, sustentadinha. A idade não permite mais. fiz alguns testes aí, sonho de menino ser jogador de futebol e nem imaginava que essa carreira comercial, porque ela foi entrando naturalmente na minha vida, né? A parte comercial. Então eu nunca imaginava que eu ia depender, minha família, eu de sobreviver de vendas. Mas aquilo foi se encaixando, né? Uma história que vai construindo. Aí na época não tinha sacolão, meu tio montou um sacolão, então eu ia no sacolão. Então eu fui tendo esses contatos com vendas logo desde pequeno, gostando desse tipo. Aí peguei aquela fase de adolescente, né? Que daí você não quer fazer nada, você não sabe o que vai fazer. Mas você quer ter seu dinheiro. Dos 15, aí era época de cheque, né? Ia comprar um tênis, um M2000, um Lecheval. Minha mãe me dava o cheque assinado pra ir nas lojas Dick. Tinha as lojas Dick que chamavam, lembra da loja Dick? M2000, velho. M2000. Foi meu primeiro tênis de marca, foi um M2000. O M2000 já era padrão alto, antes era Lecheval. Lecheval. Dá um Lembra chulé Lecheval? do cara. Lembra Lecheval? Conversa de ideia, Vamos hein? conversar aqui. Conversa de ideia. Ele chamava o Lecheval. Lecheval, lembra? E ele tinha uma luzinha que acendia. Olha, mano. Aí o M2000 já era top, daí tinha aqueles Rainha Assistem. Aí assistem com amortecedor. Nossa, top. Hoje a molecada tem Nike fácil, pra gente ter uma coisa, bola era mó difícil, meu tio falecido já, me dava umas bolas que ele trabalhava na noite, em casas noturnas, ele conhecia muito artista, jogador de futebol, aí trazia a bola, eu ganhei uma bola do Pelé e eu joguei Jogou ela. hoje ela falou uma relíquia. Então as coisas pra gente, antigamente, hoje eu tenho um filho, eu falo, hoje tudo é de mão beijada. A gente foi muito difícil, né? E McDonald's, cinema era uma vez a cada 4 meses, né? Hoje é simples. Eu não sei como meu Duas filho vezes sabe na que é semana. McDonald's, ninguém ensinou pra ele parece que nasce Sabe como sabendo, que eu né, fui cara? no McDonald's a primeira vez? Quando eu arrumei meu primeiro emprego de carteira assinada, aí os caras me deram lá o ticket de refeição. 1990, é isso aí? Em 98. Meu primeiro registro em carteira, 97. Meu primeiro registro em carteira foi em 97, quando eu fiz 18 anos. Primeira vez que eu fui no McDonald's foi assim, eu passava em frente ao McDonald's com meu pai trabalhava na Paulista, eu vi aquele McDonald's que depois virou um Banco Boston, né? Que era uma casa antiga. Hoje há tempo lá, né? Agora, eu acho que hoje há tempo. E eu ficava olhando, via o comercial, né, dos hambúrgueres, alface, né? Ficava louco pra ir, mas eu nunca nem pedi, porque eu sabia que meu pai não tinha condições. E a primeira vez que eu fui no McDonald's foi com o meu vale-refeição, eu era contínuo da Brasanita. Falei, pô, como é que vai ter um comi, velho? Comi, que até passei mal. As coisas eram difíceis pra gente, hoje é muito mais fácil, né? Então, até essa questão de dar valor nas coisas, né? A gente dá valor, se perdeu muito nesse sentido. E aí eu fui, trabalhei de estágio na Coab, na Companhia Metropolitana de Habitação, bastante tempo.
E aí trabalhei com outras coisas de vendas, um pouquinho de seguro, ainda não me afirmei, aí eu entrei na Atento, né? Na Atento eu entrei como... Era operador, né? Que falava. Operador de telemarketing. Cross-selling, né? Você entrou no cross-selling? Cross-selling. Mas atento, você que se cadastrou para trabalhar lá ou foi alguém que te indicou? Ó, eu Você vou te que falar, tava indo como atrás de a nossa trabalho? vida ela muda muito, né? Eu tinha me formado, eu tinha acabado de me formar em administração. E aí eu tinha um monte de colegas já na faculdade que atuavam no ramo de informática, de Sim, tecnologia, sim. os caras olhavam babá. De TI. E eu entrei, eu tenho até minha carteira que eu não trouxe hoje, mas eu entrei para ganhar acho que R$350. Tinha acabado de me formar, cross-selling, suporte técnico e tinha que vender. Você tinha que dar suporte técnico, o cara lá DSL, tá ligado? Fio, tá ligado? E aí deixa que vem? Primeiro suporte, e era para pessoas jurídicas, né? Então era telefônica. Segmento 4, né? É. 4 e 9. Pessoas jurídicas. Então eu tinha que fazer o cara na época dar o suporte para o cliente, fazer a internet dele funcionar, porque só tinha a internet era telefônica. Telefone, cara, isso Mas na época, para fazer o telemarketing, precisava de faculdade, essas coisas? Ou... Não, eu tô falando que eu fui atrás de ramo profissional e acabei entendi. entrando na Atento, me inscrevi lá, passei no teste, acho que foi o Ábilo. Ábilo. Que é primo do Rogério Ceni, né? Ele é primo do Rogério Ábido Ceni. Ele é primo do Eu Rogério acho Ceni. que o Castilho era o gestor. O Castilho era o gestor. Na época eu sempre... Castilho, logo mais te chamo pra vir aqui, hein? Nossa, O Castilho. Gente boa. Gente boa. E o processo não era que nem também agora, que contrata a demanda. Da nossa turma, quando eu entrei lá, muita gente se deu bem. Quase, e é muito difícil isso acontecer. Depois a gente contratava 100 pessoas, ficavam 1, 2, 3 de 100. E da nossa turma entrou quase todo mundo, se deu bem, seguiu vários Um rumos. virou gestor, outro virou técnico em alguma coisa. Todo mundo assim que o Erasmo apresenta que já trabalhou pela Atento fala. É uma que escola. É um dos melhores dos mundos, é a escola. Foi uma escola, a Atento foi uma escola lá que eu fui Todo quase mundo 8 fala. anos lá e eu aprendi então. Daí eu entrei para fazer cross-selling. Como eu tinha a facilidade de vender, eu não conhecia a parte técnica. Eu aprendi o que? A parte técnica, falava, vou dar o suporte pro cara e aí a gente tinha que vender o quê? Linha telefônica. Não é essa mamata que tem hoje de celular, de linha. Era a maior burocracia. Aí você tinha que vender ramais pro cliente, linha, pro cliente ter mais linha. Linha e fazer ele fazer o upgrade do speed dele, né? Pra fazer. Era caro, lembra? Caro. 700 pau por mês, era um bagulho caro. Negócio de ligação ilimitada, esses negócios? Não, Não o speed existia. era a É, internet. a internet, Ah, só existia um entendi. tipo no Brasil, era monopolizado, era só speed, não tinha outro tipo de internet. E aí foi agregando vários produtos, daí teve a mudança de plano minuto, daí enfim, comecei como consultor, fui me destacando, batendo meta, ganhando premiação, aí tive uma oportunidade para ficar como supervisor. Não lembro quem foi a Dani, quem foi que saiu, eu acabei substituindo. E dentro da Atento tinha um tal de projeto escalada, e aí deve existir ainda. Então, para você ser de consultor para outras vagas dentro de um call center, você tem que fazer processos mais seletivos para poder passar, concorrer à vaga, concorrer com outras pessoas. E eu acabei tendo uma oportunidade que eu nem passei por esse trâmite. Porque como eu me destacava bastante, sempre quando tinha algum projeto piloto, o Vini vai fazer uma escuta, vai vir alguém na telefone, o Vini vai fazer isso, eu como consultor. Fui me destacando, fui fazendo o meu nome lá dentro da empresa. E aí eu comecei a ter as oportunidades. Então tive a oportunidade de gerir equipe. Comecei a gerir equipe, tinha olhado, tinha um monte de gente lá, um monte de supervisor. E aí era aquela competição das equipes vender e conquistar, bater as metas. Comecei a me destacar também. Virei gestor da área de vendas lá, também ganhei bastante premiação, viajei bastante na época lá da Atento, ganhava várias viagens, premiações, muito brinde. Sua equipe tinha nome também, igual todo mundo? Você tinha algum nome específico na equipe? Tinha a Cosa Nostra, que era do Rogério. Eu não vou lembrar o nome da A minha era Spartans, né? Cada equipe tinha um Esse nome. doido aqui fazendo uns gritos de guerra, parecia que você tava no meio. Mas quando vendia, Não, ele do nada, tava todo mundo em silêncio, ele sacava uma espada assim. a cara dele. Não, porque tipo assim, vamos supor, tava silêncio, a equipe não tava vendendo, aí os caras começaram a me impressionar. Aí eu pegava, levantava e ficava, Spartans! Aí todo mundo tinha que responder, a equipe inteira, ho, ho,
3 vezes. Oi, Acordava o call center, acordava isso aí quando a gente fazia isso. E aos poucos, algumas equipes foram seguindo esse modelo. O Rogério montou a Cosa Nostra, tinha um grito de guerra. Uma coisa bacana que tinha era muitas essas coisas de diversificar as vendas, né, para os consultores, né, para os operadores na época. Então tinha muita campanha de rolada roleta, daí a gente fazia uma feirinha, ia lá no Brás, lá comprar prêmio, aí o cara girava. A Telefônica também dava bastante brinde, Cinemark, que nem eu falei, viagem. Eu fui Multicash, né, que era um cartãozinho que vinha dinheiro, você usava. Depois eles criaram programas de pontuações, né, o Indomarket, então era gostoso. Então quem gostava de vender e quem pegava filme ganhou muita coisa. Eu ganhei muita coisa lá, bastante coisa. E lá na Tinta era 2 equipes, você tinha uma e ele outra? Não, umas 10, 15 equipes, era muita equipe. Imagina um galpão lotado de segmentação de equipe, cada um com a Produto tudo diferente também. Não, só telefônica. Só É. telefônica. Só que era assim, Mas por que eles separavam assim, tipo, um supervisor com 10 consultores? porque não dá conta. Não dá conta. Vamos supor, É em torno de 20 cada um. A gente É, tava no com pico, 20 a 15. no pico você tinha mais de 200 consultores logados, no pico. Então você tinha que ter no mínimo 10 supervisores. Só que no total você tinha 35 supervisores no total. Porque O tinha supervisor vários vendia turnos. também? Não precisava, mas acabava vendendo. Pra ter uma grana a mais. Não, você não ganhava a comissão do que você vendia. Ah, Você passava vendia, pro vendedor, passava pro vendedor. pra equipe. Vender não, mas a gente entrava em algumas Entrava situações. mais. Quando eu quero falar do seu supervisor, então Sim. eu gostava de atender bucha, então até eu sempre gostei de cliente crítico, porque daí é um cara que o cara que é crítico, ele tá com algum motivo. Eu falo, às vezes quando você vai pegar um cara que ele tá muito reativo, ele tem algum motivo específico para estar daquele jeito. Ou ele caiu golpe em alguma coisa, ou ele já fez um seguro e está desacreditado, ou ele já teve experiências negativas. Então quando essa pessoa ela vem, se você bate de frente, não vai dar jogo. Então primeiro você tem que entender o problema. Então a gente atendia casos clínicos. Imagina, a gente atendia clientes em empresas, aí os caras roteavam o modo e não podia rotear. Ele tinha que comprar um plano específico a qual ele poderia fazer, que era o IP fixo. Então a gente vendia IP dinâmico e IP fixo. Aí os caras do IP dinâmico, os técnicos iam lá na empresa sua, roteavam o dinâmico. Aí o cara queria que eu desse suporte para o IP dinâmico. Só que ele não tá pagando. Eu dava só para uma máquina, só que ele estava roteado, ele queria que eu fizesse funcionar todas as máquinas. Senhor, seu produto é só para uma, tira do carro, o cara não queria tirar, porque naquela época desconfigurava toda a rede, essas coisas. Então a gente passou por vários bons bocados assim, em atendimento, em ter que interagir e até vender, né? Então às vezes de um problema surge um... Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Você tem algum problema? Algum tipo de problema? Vários. Problema? Com certeza. Eu também tenho, graças a Deus que eu não tô falando com nenhuma alma. Porque É. a única pessoa que não tem problema, ela não tá aqui entre Não tá nós. lá, é isso Ela mesmo. tá lá no céu. Então todo mundo tem um problema. E todo problema ele tem uma solução. Não existe problema sem solução. Todo problema que a gente depara às vezes no nosso dia a E dia. se ele não tem solução, não tem o que fazer, né? Esquece ele. Não tem, o meio vai ter. Vai ter, é verdade. Ou ele quer, ou ele não quer, ou ele não quer por algum motivo. Todo problema ele tem uma solução. Seja ela boa pra gente ou boa pro cliente, mas tem uma solução. No momento que a gente virar aqui, nós cinco, e falar, a gente não tem mais problema, a gente tá morto. A gente não tá aqui. Uma hora a gente vai ter problema familiar, uma hora a gente vai ter problema amoroso, uma hora a gente vai ter problema financeiro, uma hora a gente vai ter problema de doença. Todo mundo vai ter um tipo de problema no decorrer da vida. Só que o que é o mais importante? A gente saber resolver os problemas. Sabe o que eu falo? Eu falo isso muito pro meu sócio, falo pro meu filho. Para eles, eu não sei se eu já falei isso. Sabe qual é o melhor problema que existe? O financeiro. Porque é só você trabalhar que você resolve, velho. Os outros, que envolvem família, saúde, amor, sempre é mais complicado, porque não depende muito de você. Agora, o financeiro, Outras pessoas trabalha, vai pra cima que você resolve. Resolve. Aí problema sempre vai ter, né? Todo mundo tem. Sabe o que é interessante? O Lucas falou assim, puta, todo mundo que vem aqui fala da Atento fala que foi uma puta de uma escola e tal, fala da hora. Mas só fala que é bom, que gostou da Atento, que gostou do telemarketing em si, quem tem resultado. Quem tem resultado. O cara que não tem resultado, ele não Ele vê vai a Atento falar como uma tempo. escola, ele vê como, tipo assim, puta, graças a Deus que passou. Isso, mas aí é o seguinte, o cara tem resultado, ele vê como uma escola porque ele estava aberto a aprender, né? Ele estava aberto a aprender. Eu e o Vini, nós tivemos momentos diferentes. Chegou um momento lá que o Vini era meu superior. Não sei se você lembra que você chegou a ser meu chefe. Por alguns dias que você chegou a ser meu chefe. Porque o que acontece? O Vini, ele era muito melhor de relacionamento do que eu. Muito, mas assim, 10 vezes Você era melhor. muito explosivo. Eu era muito né? explosivo. Eu era, não, tipo,
solta o pitbull, soltava o Erasmo, pra cima, era isso. Ele não, ele era relacionamento. Então eu perdi a oportunidade porque eu não tinha, era bom de relacionamento na época. Ele não. Quando a Telefônica começou a olhar mais para dentro da operação, todo mundo da Telefônica já conhecia o Vili. Um cara diplomático, um cara que sabia falar, um cara que sabia contornar problemas e resolver. O Erasmo não, ele era explosivo. Então, quando foi surgindo muitas oportunidades, chegou uma hora que ele entrou depois de mim, na Atento, e ele chegou a ser meu chefe. Por pouco tempo, mas foi meu chefe. Mano, e assim, puta chefe. Um cara que sabia escutar, que sabia trocar uma ideia. Aí logo em seguida teve um projeto de escalada para coordenador de uma outra área e eu fui. E depois eu saí da Atento. Mas essa qualidade dele é muito notável. Se vocês ficarem um dia ou dois com ele, só perceber. Não, É um só cara aqui eu diplomático. Um cara que se tem um Resolver problema, muitas vezes ele não, ele vai lá, vamos ver aqui e tal, isso é legal. É, assim, a vida não é fácil pra ninguém, né? Que nem lá na Atento, que nem eu falei, eu entrei ganhando R$300 e tinha amigos que ganhavam na época 5, 6 vezes mais. Eu me sujeitei e fui crescendo profissionalmente. O Gilson falou uma vez pra mim, aí o que acontece? Quando você entra em call center, você fica com o olho brilhando, né? Não, você, tem gente que entra nesse bolo que você falou que não quer nada com nada, que não adianta, mas é nosso dever como líder tentar resgatar. Pode ser a pior pessoa, já vi pessoas lá tomar 3 advertências, 2 suspensões, tem quase justa causa. Vem cá, meu amigo, senta aqui, você quer? Vamos lá. Não pode bater na mesa. Vem cá, meu amigo. E aí você vê, você quer evoluir profissionalmente, aí você vê quem quer. Eu costumava falar para as pessoas assim, até a última passagem que eu tive agora na revisional, vou falar depois para vocês. Eu falo muito para as pessoas assim, ó, se você quer brigar, quer ajuda, eu vou ajudar. Enquanto eu acreditar em você, eu vou gastar meu esforço. Pode ser falar 10, 20, 30, 40 vezes, eu vou te ajudar. Só que a partir do momento que eu vejo que eu estou tentando te ajudar e você está fazendo eu perder tempo, que eu posso ajudar outras pessoas, a partir do momento que eu te esquecer, filho, esquece. Eu não sou de abandonar ninguém. Mas a partir do momento que eu estou tentando, eu estou me desgastando, eu estou dando meu suporte, a pessoa não quer evoluir, aí não adianta. Aí a pessoa ela não tem jeito. Então você tem que gastar força com quem está afim de evoluir profissionalmente. E lá todo mundo que, se o Erasmo trouxer mais pessoas, a gente pode numerar aqui umas 20, 30 pessoas que eu falei, são pessoas que hoje estão bem sucedidas, elas vão falar, Atento lá atrás, naquela época que passou o Vídeo, o Erasmo, a Dani, o Gilson, várias pessoas. Foi uma escola, foi um aprendizado pra gente hoje no que a gente é hoje profissionalmente. Né? E o Gilson falava uma coisa pra mim, eu queria crescer muito rápido. Que no Erasmo falava, o Vini me passou. Eu tinha essa ânsia de querer crescer rápido e às vezes eu não me estruturava. E aí eu ia lá, não passei nas provinhas lá de supervisor, ficava mal triste, e ficava, daí reerguia lá, brigava. Tentei várias vezes, vários nãos. Aí o Gilson falou, Vini, você tá querendo se precipitar. Gilson falou assim pra mim, você está querendo ir antes do que você está preparado. Fique preparado. Quando você estiver preparado, quando vocês estão preparados na vida profissional, a oportunidade ela te puxa. É automático. É automático. Posso fazer um adendo do Gilson Mota? Cara sensacional, um dia você ainda vai trazer ele aqui, hein? Foi meu gestor, o Gilson me falou uma frase uma vez, que essa frase eu lembro dela não tem um dia na minha vida que eu não lembro dessa frase. Eu estava meio desanimado, eu estava meio puto porque alguma coisa não tinha dado certo. Eu ainda era supervisor, estava com a Spartans. Aí o Gilson sentou do meu lado, o que está acontecendo, mano? Você não está legal hoje, você não está bem? Eu falei, mano, sei lá, estou desanimado hoje, as coisas não estão acontecendo. Erasmo, mano, essa garra que você tem interna aí, não desanima. Porque essa garra que você tem interna aí, você pode sair da Atento amanhã, você pode ir para qualquer lugar, mas qualquer lugar que você for, se você usar essa garra que você tem, esse espírito de guerreiro que você tem, você vai ter sucesso em qualquer lugar. Você pode ser lixeiro, você vai ser o melhor lixeiro. Você pode ser o que for, você vai ser o melhor no que você fizer, se você usar essa garra. E até hoje eu uso essa frase todo dia. Mas isso você sempre teve, né? O Erasmo é esse tom explosivo dele, agitadão. Você vai pegando um pouquinho de experiência, né? Quando você trabalha numa empresa onde você tem mais de 10 funcionários, 20, 30, você vai pegando, se você quer ser um cara bom, você vai pegando a característica. Pô, o que o Vini tem de bom? Pô, o Vini tem de bom essa parte de negociador, tá? O que o Erasmo tem de bom? Explosivo. Aí você vai somando e aí você vai criando a sua característica. Não copiar o Vini, que você não vai me conseguir copiar, não vai conseguir. Você pode até tentar, mas você não vai ter a sua essência. Você vai construindo a sua essência na área comercial. Então foi o que eu fui pegando. Então eu sou muito de observar. Sim. E observando como
que fazer de certo, o que fazer de errado, o que era bom, o que é ruim. Então você vai observando e você vai construindo a sua identidade. E aí, se você tá afim, aí é unir o útil com o agradável e vai embora. O papo tá bom, né? Se a gente começar não a vai de revisional, entrar, você né? não vai entrar em revisional. Não, vamos. Fala pra gente agora o que é o mercado de revisional, algo mais revisional, o que ela faz, o que você entrega como revisional? Tá, Fala sobre o vou mercado falar só revisional. um pouquinho rápido antes da aula, como que eu entrei nesse ramo. Eu Beleza. entrei nesse ramo mais ou menos uns 8 anos atrás. O meu cunhado montou uma empresa de revisional, na época, uns 10, 12 anos atrás. Revisional era muito mal vista, no sentido que muitas empresas surgiram do nada, assim, Eu nem no sabia que mercado, existia. e aplicavam muito golpe. Teve empresas grandes lá no Tatuapé de aplicar golpe em muitas pessoas e sumir com o dinheiro das pessoas. Sim. E aí, conciliou esse momento turbulento aí desses 15 anos para cá que a gente tem essas crises financeiras do governo, de todo mundo, as pessoas começaram a procurar esse tipo de serviço. Se iludiram com falsas propagandas. Então começou a surgir um monte de empresa. Consigo, faço, reduzo. E as pessoas iam contratando, valor baixo, o cara ia fazendo um volume de vendas, pegava, ficava com o CNPJ 3 anos aberto, 3 meses, 4 meses, fugia, sumia, abria outra e ia ganhando dinheiro fácil. E hoje tem, só que essas empresas elas estão começando a diminuir porque muitas empresas hoje estão fazendo também um bom serviço. Trabalhei praticamente 7 anos na Reis Revisional, que é a empresa do meu cunhado. Foi uma escola. Hoje a Reis ela é referência no ramo de revisional. É uma das empresas que algo mais vai se inspirar em algumas coisas que ela executa, mas nós vamos ter a nossa própria identidade. Mas ela foi a pioneira, foi uma das pioneiras nesse ramo de fazer a coisa certa. O que ele falou? Não, eu não vou ser mais uma para aplicar golpe. Eu quero fazer e resolver. Então, durante 7 anos atuei, conheci esse mercado e comecei com essa ideologia. Eu preciso ajudar as pessoas. Imagina, como que eu vou aplicar golpe num cara que não tem dinheiro? Eu vou pegar dinheiro do cara, como que eu vou dormir? E as pessoas fazem isso, tem empresas que ainda fazem e fazem muito. Então, a gente veio contrapartida. É muito mais difícil de você convencer as pessoas, porque as pessoas, eu estava explicando para vocês, às vezes a pessoa ela já vem com um trauma, e como você tirar o trauma dessa pessoa, ela não acredita naquilo, e você tem que fazer ela acreditar e falar, meu, confia em mim que vai dar certo. Relacionamento. Então, já estou há 7 anos aí nesse ramo de revisional de veículos, dívidas bancárias, cartão de crédito, empréstimos pessoais, esse é o nicho, né? É só para entender. Redução de parcela, seria isso? Não. Não. Explica aí direitinho. Vou te falar que 99% das pessoas, quando vai procurar no Google juros abusivos, vem com a intenção de reduzir a parcela. Ah, filho, eu tenho um financiamento lá de veículo, pago R$700, tá alto, quero reduzir minha parcela. Aí é onde entra essas empresas que aplicam o golpe. Reduzo sua parcela. Não existe redução de parcela. Existem 2 meios de reduzir uma parcela. Quais são? Via judicial, então qualquer um pode entrar. Empresa de revisional ela não abre o processo. Quem abre é escritório de advocacia. Revisional faz, vou explicar para vocês a diferença. Se ele quer fazer uma redução via judicial, ele vai contratar um advogado. Esse advogado vai fazer um laudo técnico do contrato dele, vai entrar com uma ação pedindo para o juiz uma tutela para reduzir a parcela de acordo com o que foi encontrado de irregularidade. Se o juiz conceder a redução de parcela, o banco vai ter que reduzir. Qual é a chance? De 100 uma, e olhe lá. Os juízes eles não vão dar causa, mesmo constatando, Vili, que tem taxas irregulares, que tem juros muito altos, taxas, tarifas indevidas, se estiver dentro do contrato, isso se ganha numa ação. Mas é R$1.000, R$2.000. Não é aquela redução que você está pensando de 700 vai cair para R$300 a sua parcela. Não vai ter redução de parcela. Então, primeiro mito que acontece. Quero reduzir parcela. Esquece. O que dá para a gente reduzir através de uma revisão, numa revisional, numa empresa que faz essa consultoria financeira, é reduzir o montante da dívida. Que é o total, né? Que é o total. A outra maneira de reduzir uma parcela que eu não aconselho a ninguém, todo mundo já deve ter tido um financiamento de veículo, é o que os bancos fazem, que é reparcelar. Então, por exemplo, eu tenho uma parcela, já paguei 2, 3 anos para o banco, o dinheiro que eu precisei eu já paguei para o banco, ele já recebeu o valor financiado, que eu estou pagando juros, pago lá R$800. Já paguei 3 anos e estou em dia, falta 1 ano para eu pagar.
Banco, não estou conseguindo pagar, vou te ajudar, ó, de 800, vou reduzir para 600. Vai falar, ótimo, mas você vai pensar o quê? Que é só as 12 parcelas que falta que vai virar 600. Ele vai refinanciar 48 de 600. Caramba. Puta que pariu. Você ficou 3 anos, vai ficar mais 4 anos fidelizado com o banco. Então, de 2 carros que você tinha, passa para 3. Refinanciar é a pior besteira que alguém pode fazer. Eu acho que todas as pessoas fazem quando tá nesse aperto. Na pandemia, há 2 anos atrás, quando entrou a pandemia, lembra que tinha postergue sua parcela para 30, 60 dias? Nessa onda, o banco não fez porque ele fez uma caridade. É bonzinho. Todos esses contratos foram reparcelados. Então ele foi jogado mais parcela lá para frente para o cliente. Ele reduz um montante no valor, só que ele aumenta a fidelidade de tempo. Aí o carro tem o quê? Vocês sabem mais do que eu aí. Depreciação. Então eu vou estar pagando uma BMW e vou estar com um Palio. É o que acontece se fizer a conta na ponta do lado. É isso aí. O valor que você pagou durante 4 anos, você não consegue ir na venda do veículo, fora as parcelas em atraso. Então, assim, não existe redução de parcela. O que existe é a gente fazer o banco reduzir o montante total da sua dívida para você quitar o veículo com um valor menor. Entendi. E como que, por exemplo, estou lá com um carro financiado, como que eu sei que os juros que eu estou pagando é abusivo ou não? Tá. Primeira coisa que a gente tem que ter é contratar um especialista. Então, você vai contratar um especialista para poder fazer Que é a revisional? Que é revisional. Pessoas capacitadas, algo mais é uma dessas empresas. A gente vai fazer uma análise do seu contrato. Nesse contrato, existem vários tipos de tarifas, tem a IOF, que é o correto. Então, a gente vai analisar e ver o que o banco colocou de indevidamente de venda casada. Então, eu vou lá numa concessionária, ele fala que é R$500 a parcela. Saiu de lá, fechei, ele entrou no sistema do banco, colocou meus dados, vai gerar um contrato. Ninguém sai com um contrato na mão quando vai fazer um financiamento de um veículo. Aí chega lá, passa-se X dias, chega o carnê na minha casa. Quando eu olho lá, 750. Ué, mas saí de lá falando que era 500, como que é 750? Seguro, garantia? Ligo lá na agência onde eu comprei o carro. Não, é que o banco colocou as tarifas dele. Aí você vai pedir a cópia do contrato, aí você vai começar a identificar as tarifas indevidas. Então, qual que é o principal ponto? Fazer uma análise do contrato, uma pessoa especialista, algo mais. A gente faz a análise desse contrato gratuito para o cliente e a gente fala para ele qual seria o valor real que ele deveria pagar de parcela. Que é aí que está essa coisa que falam para os clientes que reduz parcela. Eu vou fazer uma reanálise e vou falar, ó, você não deveria pagar 750, você deveria pagar 530. Sua parcela está errada. Beleza, você revisou. E aí você passa isso daí pra quem? Aí eu vou... resolve. Não, aí o cliente, eu vou explicar para ele essa questão, que não existe redução de parcela. Eu não vou conseguir prometer para ele reduzir a parcela. O que ele precisa fazer? A gente vai ter que brigar contra o banco. Brigar como? Se você concorda que sua parcela é 750? Não, concordo. Se você não... 530. Se você não concorda com a 750, o que você tem que fazer? Paralisar de dar esse dinheiro para o banco, que o banco está ganhando em cima de você. Para de pagar. Parar de pagar é uma palavra feia. Eu falo assim, ó, você não vai parar de pagar, você vai rentabilizar o seu dinheiro sem juros. Nossa, que palavra Mas quando chique, você velho. vai Atrasar tua parcela pra você. Você vai rentabilizar Ser pobre de uma maneira. Não é parar de pagar que você vai pôr na sua cabeça, pô, esses 500 aqui já vou gastar, vou no shopping. Você não vai parar de pagar. Mas quando o cara deixa de pagar um financiamento, automaticamente o banco não pode tomar o carro dele? Pode, eu vou explicar. O que você vai fazer? Você vai pegar esses 750 e você vai guardar. O 750 ele tá puro ali, ele não tem juros. Quando você paga 750, não amortiza nem metade ali do valor pro banco. A maioria de juros. Você vai capitalizar esse valor dessa parcela e vai juntar, e eu vou reduzir sua dívida. Eu tenho bancos aqui que eu consigo garantir para você que eu reduzo até em 51% o valor. Tem redução que chega em 60%, 70%. Tem redução que você chega a pagar menos do que você precisou do banco. Porque a gente está forçando o banco a não receber de uma maneira legal, de uma maneira de alguém acompanhando. Ah, Vili, mas se eu parar de pagar, o que vai acontecer com o meu carro? Meu nome vai negativar, blacklist, vai dar busca e apreensão, a polícia vai vir na minha casa, o oficial de justiça vai levar meu carro, quando eu estiver passando numa blitz, meu carro vai ser apreendido. Não é nada disso. Existem formas a qual a gente consegue suprir. Primeira coisa, negativação. Se você virar para mim, o Erasmo, falar, Vili, quero fazer a revisão, não concordo, eu vou paralisar, só que eu vou negativar
Só que eu vou comprar um apartamento, a empresa onde eu trabalho, se eu negativar, ela me manda embora. Se o cliente tem qualquer tipo de problema que vai afetar uma negativação, eu vou entender, eu preciso entender ele, o que é importante para ele estar negativado ou não. Eu vou falar para ele, não faz. Infelizmente, Erasmo, você vai ter que dar do seu pai aí uma BMW para o banco. Não tem o que fazer. Você precisa paralisar. Se você não paralisar, não tem como brigar contra o banco. Ah, mas aí a gente vai tentar ver o que impacta para ele. Se a gente vê as premissas que blacklist, nunca mais... Isso é mito. Hoje o banco ele trabalha. Eu posso ter meu nome negativado, mas na minha conta tem 50 mil. Não tem, tá? Não vem me sequestrar. Ter 50 mil aqui, o banco automaticamente, ele é mercenário. Ele me dá limite, ele me dá cartão. Agora, se eu tenho um cartão e vou pedir aumento, ele não me dá. Mas se eu estou pagando a minha fatura em dia, se todo mês está entrando lá um dinheirinho, o próprio gerente do banco, ele vai me ligar. Mesmo negativado, ele libera. Agora, se eu pedir, eu não vou ter. Isso. Então, eu tenho que deixar claro para o Erasmo que os prós e os contras. Não é nem problema. Eu não costumo falar para o Erasmo, vou te falar o que te impacta. Então, as pessoas têm esse mito, pessoas antigas. O nome é tudo. Gente, o nome não é tudo. Lógico que o nome... Não pode deixar o score baixar. O que manda é seu poder aquisitivo, Sim. como que você tá. Agora, se ele vai comprar um imóvel, se ele vai perder o emprego dele, como já foi cliente no escritório bancário. Tem cliente bancário X banco, ele pode negativar. Tem X banco que ele fala, putz, se eu ficar negativado a cada 3 meses, faz um rastreio, os caras vão me mandar embora. Meu amigo, então você escolhe, você ficar com a dívida. É um processo longo? Tipo, o cara vai ficar com a dívida quanto tempo lá pra... Geralmente a gente tem os nichos de alguns bancos. A média é um prazo médio de 7 meses para eu te garantir uma redução de dívida. Só que pode ser que em 2 meses eu já ligue para você e fale, sua dívida de 40 mil está em 15. E você pode quitar o carro por 15, a sua dívida era 40 e você quitou por 15. Só que precisa paralisar. Então negativação, gente, a gente precisa entender. Não tem bloqueio, não tem blacklist. E eu preciso entender se você é passível para esse tipo de sistema. Porque às vezes você fala, Vila, esse jogo eu não concordo. Beleza, só que eu vou te falar que não existe outro meio de você reduzir. Quem te falar tá te enganando. Tá te enganando. Me prove, me dê os números de processo que conseguiu redução do juiz. Não vai ter, não vai ter. Porque você assinou um contrato, tá tudo no contrato. Mas pela lei, você, mesmo que você assinou, você pode abrir um processo, mas não garante que você vai ganhar a ação. Entendeu? Você falou, Você eu ganha- cada 100. Você ganha as tarifas devidas, o prestamista, você ganha o seguro prestamista, que é indevido, você ganha tarifa de cadastro, avaliação de bens, tem até certificação de cartório. O banco ele tem contrato que você pega, tem 5, 6 mil de tarifa indevida. Aí você coloca isso vezes os juros do financiamento, que ele não está te fazendo de graça, multiplicado por 48, os 3 mil virou 6 brincando, por isso que a parcela sobe. Então, assim, esse é o principal ponto. O outro ponto é a busca-apreensão. Vocês trabalham com veículo aí, o que vocês entendem de busca-apreensão? Polícia pode apreender? A gente é bem leigo disso, porque a gente faz pra mim pode. Tá. Eu acho que pode. Também acho. Eu acho que o banco pode, se tiver devendo, eu acho. Tá, com uma blitz eu posso ter meu veículo apreendido? Eu acho que Hoje sim. eu acho que não. pode, Hoje em pode. dia não pode mais. Se não me engano, Por surgiu que uma que lei. não pode Se não me engano, mais? surgiu uma lei que eles não podem levar seu carro. Porque é cheio de falar que surgiu uma lei. Não, não foi ontem. Não sei se eu tô falando certo, mas. Então vamos fazer uma outra pergunta de pessoas. Existe uma lei que não pode, eu acho. Tá, vou fazer uma outra pergunta. Na opinião de vocês, com quanto tempo, a partir do momento que você paralisar uma parcela, o banco ele pode abrir uma busca-apreensão? 3 meses. Puta, eu vou chutar uma outra, vou chutar uma. 3 meses. Sei lá. Eu acho que é chutar uns 3 3 meses. meses também. Tá. Hoje banco ele não tem setor de cobrança. O banco, até para dívidas, tem dívida que a gente pega de 1 milhão, 1,5 milhão, o banco ele não tem setor de cobrança do banco. Ele vai ter conta muito É terceirizado. alta. Sempre Tudo terceirizado. Sim. Então, por exemplo, se eu pegar aqui ó, o Itaú, Santander, Bradesco, Não, não tem. BV Financeira, eles têm várias assessorias de cobrança que prestam serviço para eles. Umas 20, 30, às vezes liga o cara do Sul, o cara de Minas, o cara te cobrando. Então o banco ele terceiriza, tá? Até o Thiago Ventura liga de vez em quando. Dona Maré, paga suas contas. Então o banco ele terceiriza, então você tem um carnezinho, parou de pagar uma parcela, o carnê é bloqueado, você é obrigado a ligar no 0800 do banco, que você vai automaticamente a URA vai jogar pro onde o seu contrato está Assessoria correta. Lá eles vão te cobrar o quê? Mais uma tarifa, juros sobre juros. Você já tinha juros lá, ele vai te jogar mais juros
então o meu de 750, se eu deixei 2 meses sem pagar, vai para uns 800, 900 reais o boleto. Então a assessoria ela ganha. Busca e apreensão. Com uma parcela em atraso, o banco ele pode abrir um processo de busca e apreensão. Porque você fez um CDC lá no financiamento com ele. Você não falou que ia pagar. Então, quando você financia... Alguém tem carro financiado aqui? Não é seu, é do banco. Fala que é seu, né? Tô andando no carro do banco. Você fala que é seu, mas você olhar lá no documento do veículo, está financiado pelo banco X. Ou seja, se tu ralou o carro do banco, o retrovisor do carro Por que é do banco? Se eu deixar de pagar uma simples parcela, ele pode entrar com uma busca de apreensão e o dinheiro que ele me emprestou, ele colocou o carro como garantia. Puta, porque é o Lucas que queria rebaixar o carro do banco. Então, quando a gente pega o dinheiro emprestado para fazer o financiamento, qual é a garantia que o banco vai receber? É o bem, é o veículo. Mas aí essa busca e apreensão, o cara ele fica à vontade até ele tomar um enquadro ali ou passar na Você está polícia. te adiantando. A polícia vai atrás. Então o banco com uma parcela ele pode abrir. Geralmente, eu estou falando geralmente, porque eu já peguei caso com uma parcela em atraso. Como assim? Dívidas altas, carro importado, uma BMW, uma Mercedes, que para o banco, vou dar um exemplo só para vocês entenderem por que uma parcela pode abrir. O Erasmo comprou uma Ferrari. Ferrari vale 200 mil reais. Só que o coitado do Erasmo só tem 180 mil. Ele não tem 200 mil. Ele vai precisar de 20 para completar para comprar a Ferrari. Aí ele vai lá na Banco X, vamos ficar patrocinando o banco porque eu sou contra o banco. Ele vai no Banco X, o Banco X vai emprestar 20 mil. Só que vai falar, Erasmo, esses 20 aí você tem que devolver 45 mil para mim. Beleza. O Erasmo fez lá X parcelas de 1.000 e pouco, 48, para devolver esses 45. Com 3 meses o Erasmo tomou uma bica no trampo e não vai mais conseguir pagar essas parcelas de 1.000 e pouco. Só que ele tem um bem de 200 mil. E esse bem está como garantia em cima dos 45. Se ele deixar de pagar, o banco ele pode entrar com busca e apreensão, filho, mas o bem dele é maior do que a dívida. Beleza, vai para leilão. Empréstimo com garantia. Mas ele já pagou Tipo isso. mais de 80, quase 70% do carro, por exemplo. Ele pagou o carro, ele pegou. Mas ele pegou empréstimo. Ele pegou Garantia empréstimo. do carro. Quando a gente pega um financiamento, é como se fosse um empréstimo com o carro como garantia. Qual é a garantia que você vai pagar ao banco? O bem que você está pegando. Nesse Se caso, você não ele pagar o banco, eles pegam É o carro. muito difícil isso acontecer, tá? Mas pode. Então, qual é, geralmente, o que o banco ele usa? Uma margem de 3 meses. Por quê? Quando cai numa assessoria, ele tem gasto. Então, ele tem gasto para a assessoria trabalhar e te ligar e te cobrar. A assessoria ela vai ter gasto e ela vai repassar para o banco. Então, ela vai ficar tentando ligar, não vai conseguindo, passou para a primeira assessoria, passou para a segunda, aí já é outro gasto, vai passando, ele vai rodando. Se essa assessoria não traz resultado, vai indo para outras. Isso o banco vai tendo gasto. Aí parou nessa assessoria X, é ela que, se quiser abrir o processo, é ela que abre o processo para o banco, não é o banco que abre. Parou na assessoria X. A assessoria X, o que ela vai fazer? Pô, já está tentando cobrar o Erasmo 2, 3, 4 meses, ele não paga, o bem dele vale a pena, eles sondam para ver se o veículo está em bom estado, porque esse veículo ele vai para um leilão depois. Pô, vale a pena. Não tem ninguém trabalhando, ele tinha que ter contratado algo mais. Não tem ninguém trabalhando para ele, não tem ninguém brigando por ele. O que o banco vai fazer? Eu vou pegar esse carro dele, ele nem está sabendo, ele vai tomar um susto. Já vou abrir uma busca e apreensão. Para abrir a busca e apreensão vai ter gasto com advogado, Cliente informado? Não, Não vou informado. te explicar. Ele vai ter gasto, o banco ele vai ter mais gasto, que ele vai ter que pagar para a assessoria abrir com processo, com distribuição, com advogado do banco. Então, por isso que demora esse período. Se ele abrir com um mês e o Erasmo vai e paga, ele tem que encerrar o processo. Olha quantos gastos ele teve. Verdade, velho. Pensando que demorar um pouco mais. Você entendeu? Mas com um mês pode, beleza? A busca e apreensão, ela não é crime. Ela não é crime, busca e apreensão. Todo mundo aqui pode dever. Não é crime no Brasil dever. Era um processo civil. Então, o banco ele vai atrás do veículo. Então, o que ele vai fazer? Ele abre uma busca e apreensão. Só que antes da busca e apreensão, esse escritório de cobrança ele vai ficar te ligando, ele está te notificando que você está devendo o banco.
Ele vai te mandar uma carta falando que você está devendo, só que ele não vai chegar, não é obrigatório hoje na busca e apreensão, ir lá avisar antes que você vai entrar com uma busca e apreensão. É diferente de dívidas bancárias que envolvem execução. Porque senão o cara também pode até fugir com o carro, né? Sumir. Então, se tiver essas notificações, mas eu não recebi, mas tem um AR onde alguém recebeu, ele vai juntar isso no processo, algumas premissas que precisa para fazer a distribuição da ação, senão a ação é feita irregular, que daí tem uma outra parte que dá pra gente poder que dá pra gente recorrer se foi feita uma busca irregular, mas está tudo dentro do padrão, mandou carta, cobrou, o banco ele pode abrir de surpresa, não surpresa, né? Se está sabendo que está devendo, ele vai abrir a busca e apreensão. Gerou-se a busca e apreensão, o oficial de justiça ele vai no endereço que foi feito o contrato. Então o Erasmo morava lá em Arujá e fez o financiamento lá em Arujá, deu o endereço de Arujá. Só que agora ele mora aqui no Morumbi. Posso ficar com o meu carro aqui no Morumbi? A priori pode. Então não é esconder, você tem que resguardar do bem. O banco não quer o bem, você tem que se resguardar. O que você não pode? Deixar esse carro lá em Arujá. Porque o oficial de justiça da região ele vai atrás do endereço Isso que não tá é no legal, contrato. então, seu Não, é legal. Não. E se ele chegar lá, o carro estiver lá e Levou, simplesmente... Levou, ele vai levar. Perdeu, E pegou. se ele falar assim, não, você vai entrar na minha casa aí só se... Ele tem, chamar a ele tem uma ordem Ele tem uma judicial. ordem, nada. Aí ele pode ir tanto com a polícia, Entendi. como ele pode ir sem um policial, como ele pode pedir força policial. Igual o carro financiado. Meu irmão ele tinha um carro financiado e o endereço que estava assim, que lá no financiamento era o endereço da casa do meu pai, só que a casa do meu pai não tem garagem. E ele deixava na casa dele. Quando entrou em busca e apreensão, na verdade ele que entrou com um acordo para devolver o veículo porque não encontraram o mesmo veículo, porque iam no endereço do meu pai e não estava lá, estava na casa dele. Então o que é o primeiro passo quando alguém vai entrar? Ele tem que tirar o endereço do contrato. Mas eu sou Uber, sou taxista, sou caminhoneiro. Você pode ter vida normal com o veículo. Vou explicar depois da questão de restrição de blitz policial. Então você pode ter vida normal com o carro. O que você não pode? O carro você vai perder o conforto de deixar na sua casa se é o endereço que você tem atual. Aí se eu mudar de endereço, eu quero deixar na casa do meu amigo para se ele vir aqui na minha casa não encontrar. A gente recomenda... Isso não é como um crime. Não é crime. O que a gente recomenda ao cliente é ele se resguardar do bem e deixar o mais longe possível. Eu não vou falar para você que 300 metros é seguro, mesmo você me garantindo, porque se o seu veículo for apreendido em 300 metros, eu vou falar para você que eu garanti. Então o que a gente fala para o cliente? Deixar o mais longe possível. Às vezes para o Erasmo 1 km é bom, como para você pode ser. Então a gente tem que conhecer o nosso cliente. O que ele faz com o carro, qual a característica, para que ele usa, onde o carro fica, quantas vezes ele usa, para eu poder armar um terreno para ele não perder o veículo. Ele não pode perder o veículo, senão eu não consigo garantir a redução para ele. Mas ele pode ter vida normal, pode viajar, pode trabalhar, pode ser prestador de serviço, não tem problema nenhum. Mas o Blitz está com um processo de distribuição. O maior medo das pessoas é parar em blitz. A polícia ela vai, se chegar lá na casa e você não entregar o carro está lá na garagem, você não quer entregar, ou está na rua, ele vai levar. Se ele não foi com a polícia, ele vai chamar a polícia, guincho, e vai levar. Não tem ninguém na minha casa e está na garagem, ele está vendo o carro, ele pode entrar, ele tem força para arrombamento, chama a chaveira. E quando vai com a polícia e o carro não está lá? Ele pode ir com o pelotão da rota, do BOP, de quem for. Chegou, bateu na casa, cadê o carro? O carro emprestei pro Vili, meu sócio, foi viajar, tá em outro lugar. Nem sei onde ele está. Não sei onde ele está. Vou avisar o banco, já sei, a dívida é minha, tira o carro para quem eu quiser e deixa quem eu quero. Mas eu tenho 10 carros na minha garagem, vai levar outro? Não, é só o carro específico. Então a polícia ela vai também, às vezes, quando é uma região de risco. O cara vai entrar lá na quebrada, aqui na Zona Sul. O cara tá com medo de chegar ali. O oficial de justiça ele já conhece a região. Puta, se eu entrar ali, os caras vão me enquadrar, né? Nem vou. Sim. Aí ele vai com a polícia como forma de preventiva de segurança dele. Não que a polícia vai chegar a falar onde está o carro. Então é uma coisa feita de forma segura. Então é uma forma estratégica. Por isso que precisa de empresas sérias acompanhando o seu processo do começo ao fim no seu dia a dia. Então eu tenho equipe de pós-atendimento que fica consultando DETRAN, TJ, a gente fica rodando, vendo como que está o andamento, para você não ser pego de surpresa. Então você não está fazendo as escuras. Você tem métodos a qual eu vou te auxiliar para conduzir. Vida, eu quero o conforto da minha casa. Eu não quero passar por isso. Não tem problema nenhum. Paga esses 2 carros para o banco. Paga 2 financiamentos. Anda de pau e paga uma BMW. Anda de pau e paga uma BMW. Devolve 2 carros, faz refinanciamento. Seu carro de 4 anos virou 8, sucata
É um critério É seu. um mal necessário. Se ele quer fazer isso, o mal necessário é não deixar o veículo no endereço do contrato. Mas eu sou Uber, pode trabalhar. As questões de blitz, o que funciona? O banco, o banco não, a assessoria de cobrança quando entra com o processo, eles pedem um monte de coisa para o juiz. Geralmente só se concede a busca e apreensão. Ele pode pedir outros bloqueios, que são bloqueio do Renajude, bloqueio de circulação, bloqueio de documentação e bloqueio de transferência. 4 bloqueios. Se entrar o bloqueio de circulação e você tiver com esse bloqueio, você consegue consultar pelo Detran a qualquer momento, você tem um carro, coloca a sua placa, você vai ver. Judiciário, nada contra, você pode rodar normal, mesmo com busca. Mas se tiver um bloqueio de circulação, o que acontece? Você não pode rodar com o carro. Aí parei numa blitz, se pegar um policial muito, porque assim, os policiais também não gostam de levar carro por esse motivo. Porque o delegado vai ter que entrar no processo de busca e apreensão, avisar o banco, isso vai ficar no parque. Mas o que a gente fala, não ande com o carro, que eu não sei qual o policial que vai ser o tipo do policial que vai abordar o cliente. Então um bloqueio de transferência é aleatório. O cartorário que faz lá esse tipo de bloqueio. Então de transferência não te impacta nada. Você já não pode transferir um veículo que está financiado, não é seu, só quando você quitar. Então um bloqueio de documentação. Eu preciso saber quando você fez a última documentação. Renovei agora em agosto. Então eu tenho até agosto do ano que vem, mesmo que ele entre esse bloqueio, meu documento está em dia ainda. Meu documento vence em dezembro. Entrou uma busca e apreensão e entrou um bloqueio. O que vai acontecer? Quando chegar em dezembro, eu não vou conseguir renovar. Aí você não vai poder andar com o carro irregular porque a documentação lá está irregular. Então assim, mas isso é muito difícil acontecer. Isso acontece com clientes que não procuram auxílio, estão devendo para o banco vê que é um valor atrativo, o banco não, o escritório de cobrança, ele está vendo que ninguém está brigando. Vamos lá, sou um cara leigo, não uso o celular, não acompanho o site do Detran, procurei algo mais está me assessorando, entrou bloqueio de circulação, algo mais me avisa? A gente vai te avisar de forma preventiva. Eu não posso ser responsável porque a gente tem muitos clientes. Imagina, eu ia ter que ter uma equipe o dia inteiro, mas de forma preventiva a gente faz e tem contato com o cliente semanal. Algo mais, o cara ele paga um valor mensal para ter esse controle? Como que funciona? Ou ele só te passa lá o contrato e você fala, daqui 7 meses eu vou te retornar para te passar se vai ter redução ou não? Não, a gente tem um pós-atendimento constante com o cliente. Então todo nosso cliente que nos contrata o nosso serviço, ele vai ter todo esse acompanhamento, ele vai ter um consultor específico que vai cuidar da carteira dele. Então se a gente identificar de forma preventiva algo, a gente já avisa, deu busca e apreensão. Às vezes acontece do banco, quando ele quer muito aquele veículo, ele começa a te procurar, pede para te colocar no sistema do Infojude, lá do sistema judiciário, para te achar outros endereços que estão vinculados ao seu CPF. Sim. E aí ele tem que pedir para o juiz esse novo endereço. Se não tiver em segredo de justiça, a gente consegue acompanhar. De forma preventiva, falar, puta, Erasmo, seu carro estava na rua X, agora o banco está descobrindo que está na rua Y. Tá lá mesmo, tira de lá que eles vão lá agora. Então, você tem acompanhamento. Então, além do endereço seu, do que está lá no contrato, ele ainda vai fazer uma pesquisa de outros endereços. Então, se você tiver lá no endereço do parente, ele vai lá também. Pode fazer, mas é muito difícil isso acontecer. Entendi. É quase assim... A probabilidade é baixa. É baixa, mas eu tenho que te falar tudo o que pode acontecer. Por isso tem que ter uma assessoria. Por isso até uma associação, no caso, pode contratar o serviço deles, porque vai precisar fazer a quitação do carro quando é roubado, alguma coisa assim, não vai? Não, então, quando você tem um veículo, vamos supor, você me contratou, tá? E você tem um seguro. Tudo que acontecer com aquele carro a partir do momento que você me contrata, você tem que me notificar. Se o carro bateu, se o carro foi apreendido, se o carro foi roubado, foi furtado. Porque se você vai interagir direto com o banco já vai saber que você tem um seguro, ele não vai querer te dar a redução do que eu estava brigando com ele aqui. Então é toda uma responsabilidade em conjunto. Então às vezes liga pessoas que querem ser espertas com o seguro, o cliente foi lá e não me contratou. Aí passou 4 meses e liga, eu quero te contratar agora. Não, só mas o meu veículo foi roubado. Você consegue reduzir para eu pegar um dinheiro maior no seguro? Fala, meu amigo, agora eu não consigo porque o seguro já foi sinalizado e ele não vai querer me liberar um valor menor sabendo que você tem um prêmio X para pegar. Não faz nem sentido, cara. Mas muitas pessoas acabam achando, não te contratei naquela época, agora eu quero te joga o verde, né? Pra ver se então não dá. Mas e se ele é seu cliente e no decorrer do percurso o veículo foi furtado, roubado, batido, pecado total? Aí ele vai acionar o seguro para o problema e já vai nos acionar imediatamente. Para eu já ligar no escritório de cobrança, que não está sabendo desse problema, e já
pegar dele um valor menor para poder quitar. Se você fizer direto o trâmite via seguro, aí já era, o seguro vai te pagar o valor que está lá e não vai dar a redução. Entendi. Entendeu? Nesse caso, trazendo para o nosso mundo da Associação de Produção Veicular, para ele é até vantajoso fazer isso, por quê? Porque ele pega um valor menor e quita o carro e me entrega. O valor que eu tenho que pagar para ele é integral. É que nem vocês devem ter uma quantidade de clientes de vocês que está com problema financeiro. Ele paga o seguro em dia e de repente ele não está pagando o carro. Sim. E ele está precisando quitar esse carro e de repente ele consegue quitar de uma forma mais rápida e mais segura, entendeu? É isso. Agora, mas ele não contratou e não procurou ajuda e o veículo foi furtado. Consegue reduzir agora? Não, aí não tem. Porque ele quer ganhar vantagem em cima do seguro. Uma entendeu? vantagem devida, né? É, que acontece. Entendi. Mas não tem como, a gente nem contrata nem deixa esse cliente ser nosso cliente, porque eu não vou conseguir. Como que eu vou prometer algo que eu não vou conseguir? Teve algo que você falou aí que eu fiquei meio na dúvida, porque eu tenho um financiamento e lá tem essa palavra. Então eu queria que você explicasse quando pode, quando não pode, o que é seguro prestamista. Ótimo. Às vezes a gente pega clientes que acham que ele está com o carro segurado. Não, eu tenho um seguro que o vendedor me colocou lá. Aí você vai pegar o contrato, tá lá, seguro prestamista, R$2.000. Seguro prestamista é para dar uma segurança para a pessoa que está fazendo o financiamento em caso de perca de serviço, se ele é CLT, se ele é um autônomo, se ele é um professor, se ele é um servidor público, dificilmente ele vai perder o emprego. Só que eles colocam esse seguro para todo mundo. Então, qual é a principal? Se eu perdi meu emprego, eu tenho direito a um valor X ou 3 parcelas ser abatida do que falta pagar. Mas Ou isso se, você já vai pagando. ou se ele tiver por invalidez ou alguma morte, alguma coisa, se tiver específico, ele vai ser bonificado por um valor X no valor do contrato dele, aí tem que analisar. Mas o seguro prestamista nada mais é que uma venda casada na hora do financiamento, que é irregular. Ou seja, não é obrigatório o cara ter. Não é obrigatório você ter aceitado. Ah, como que eu recorro depois que eu aceitei? Muito difícil ligando na central e eles te devolverem. Ou você pode abrir uma ação com o advogado, mas se abrir uma ação para gastar 3, 4 mil para ganhar 2, é desvantagem. Normalmente esse seguro prestamista, ele é muito alto na parcela? Dá uma diferença muito grande? Ele dá a diferença porque ele vem somando. Aí você vai somar o valor que você precisou do banco, os juros que ele vai colocar, o percentual 1,8, 1,7, 1,6. Ele vai colocar o seguro prestamista, ele vai colocar tarifa de cadastro, ele vai colocar avaliação do bem, a IOF. Se eu quisesse, ninguém você vai financiar um carro, chega para você e fala, ó, você tem que pagar a IOF, a tarifa que é a lei pagar. Ele vai falar, você quer pagar à vista para você não pagar os juros? Não, já está embutido. Então se eu tenho 2 mil de IOF, ela vai virar 4. Eu não poderia estar com os 2 mil e já eliminar aquilo ali e não deixar minha parcela alta. Então a soma dessas tarifas vai fazer a sua parcela ficar alta, que é aquele exemplo que eu falei. Sair da loja com o valor de 500 e receber um boleto de 750. Por quê? Porque englobou essas tarifas. Aí onde precisa de uma empresa, algo a mais, para fazer essa análise do seu contrato e a gente brigar. Muitos dos nossos seguidores, muitos dos nossos clientes na associação são Uber. O Uber, ele é um autônomo. Ele está com esse seguro prestamista. Como funciona? Ele praticamente não tem direito a nada, porque nem todos também têm aquele seguro por morte ou por invalidez. A maioria, às vezes, é por esse caso de eu não conseguir pagar 3, 4 parcelas, eu tenho um seguro para garantir caso eu perca o meu emprego de CLT. É mais para quem é CLT, o seguro prestamista. Ele vai provar que ele perdeu o emprego e tal. Isso, aí tem toda uma burocracia brasileira de mandar 1000 documentos, foto. Nossa, que pergunta idiota. Mas se o cara morrer, o financiamento não acaba? Porque Não. vai passar pro... Não passa pra ninguém. Tipo assim, o seguro prestamista, nesse caso do Uber, por exemplo, ele contrata, se eu morrer pelo menos 3 parcelas, por exemplo, vai... Mas a dívida ela permanece. A Por dívida exemplo, vai eu tenho clientes que me contratam que falam, meu pai faleceu, ele tinha um financiamento. Eu não quero deixar lá, eu quero que... Aí para ele poder passar pro nome dele, ele tem que ter fazer a divisão do inventário, forma de partilha lá, a divisão. Mas ele pode quitar o carro, ele pode me contratar, eu vou falar que a pessoa faleceu, eu vou brigar para reduzir, vai quitar o veículo, só não vai conseguir transferir para o nome do filho, de quem tiver a guarda, enquanto não tiver o inventário formal de partilha. Mas a gente consegue fazer a quitação do bem por um valor menor, tá? Mesmo que a pessoa faleceu. Entendi. Legal, porque a gente tem muito cliente Uber, né? Então a gente sabe. A gente também só não mexe com carro, que nem eu falei, dívidas bancárias, cartão de crédito, empréstimo. Hoje a cada 10 brasileiros, 8 tem cartão de crédito, tá todo mundo enforcado.
Então, dívidas bancárias a gente consegue, aí dívidas bancárias a gente pode até marcar um outro dia, ela requer algumas outras tratativas que é diferente de carro, que daí já envolve patrimônio, mas também é seguro, dá para reduzir, a redução às vezes ela é até mais significativa que veículo, mas até você perguntou, se eu morrer vai ficar dívida para minha mulher, a dívida ela não é transferível para ninguém, o banco ameaça, às vezes, minha mãe morreu e deixou uma dívida de 200 mil, o banco vai vir me cobrar, ele não pode vir me cobrar, quem tinha a dívida era minha mãe. O que vai acontecer, se minha mãe tem bens, o banco ele pode entrar com um processo, e aí eu tenho direito aos bens da minha mãe. E aí o que o banco vai fazer? Mas somente é 1 milhão de bens. Vai vender, vai tirar parte dele e o restante eu vou dividir se eu tiver com irmãos. O banco vai pegar parte da herança se houver. Minha mãe não tinha nada e ficou a dívida. É o problema do banco. Entendeu? Você não vai assumir. Só que o banco ameaça, né? Que nem se você ficar devendo, o banco manda um print de carta. Seu nome está indo agora negativado, aí não tem nem seu nome, nada lá. É um print genérico. Então, por isso que precisa contratar uma empresa, algo a mais, especializada. Vai dar o link aí na descrição. Cliente, quando nos contrata, o seu problema é meu. Você me contratou fechando, você não fala com o banco, você não fala com o gerente, você não fala com ninguém. Porque se você falar, vai atrapalhar o meu serviço. Porque o banco, ele é esperto. Ele não te reduz nada, né? E aí você tá lá brigando com o banco, ele nem te atende, é escritório de cobrança. Quando a gente entra no circuito, eu não falo nesse que você... por que eu vou te contratar então? É fácil, Vili, vou tirar. Olha o pensamento das pessoas que vão lá. Vou pegar meu carro, você já me deu receita de bolo. Vou pegar meu carro, vou financiar meu carro com o endereço da minha avó, moro em outro bairro, tiro do endereço do contrato, guardo o dinheiro, ligo no escritório de cobrança, reduzo, para que eu vou contratar algo a mais? O Vili já me falou que eu tenho que fazer. E não é simples assim. Eu não falo no setor que te liga para te cobrar. O setor de cobrança ele tem um setor jurídico. Eu vou escalonar os setores dentro do setor jurídico da cobrança. É um outro nível de entendimento, é um outro nível de negociação. Aqui quem está te ligando é o call center, o operador, que se passa por advogado. Imagina, todo mundo fala, o advogado do banco me ligou. Eu falo, nossa, que honra, quem é você? Imagina o Santander ter X advogado para cada quantidade de pessoas que está devendo. 68 milhões de pessoas devendo. Quantos advogados precisariam? Você entendeu? Então, assim, são mitos que você vai quebrando. Então, o cliente me contratou, ele não fala com o banco. Ele vai esperar, mas o banco me passou isso. Manda pra gente, a gente vai analisar e vai te responder. Espera a gente entrar em contato com você para poder te falar se é real ou não, porque tem muito boleto fraudulento, então a gente faz um sistema antifraude para os boletos, porque a gente mexe com a quitação. O cliente vai quitar o carro, ele não paga para mim, ele vai pagar para o banco, mas eu estou fazendo intermediação. Então vai ter uma minuta de acordo, vou pegar esse boleto, vou ver se esse boleto é válido. Muita gente está caindo, gente, tomem cuidado. Consegui reduzir minha dívida sozinho, o banco me deu X. Me ligou aqui falou que vai mandar boleto. Cuidado, todos os dias. Eles mudam lá o CNPJ, eles colocam lá o razão social, ele coloca o número do seu contrato, os caras conseguem colocar o número do seu contrato, quantidade de parcelas que falta. Aí o número do CNPJ que ele está jogando lá, na hora que você bate aqui para pagar, tá lá, Nubank, Mercado Livre, não sei o que lá, a pessoa nem se atenta, vai e paga. Sim. Mas estava escrito ali, eles escrevem uma coisa e na hora de digitar os códigos, a pessoa não percebe, tá pagando para um fulano de tal. Caiu no golpe, perdeu. Então a gente também tem sistema de fraude. Então o cliente quando nos contrata, ele tem um pacote de assessoria. Não é simplesmente eu falo para você, sua dívida de 40 eu vou reduzir para 20, podendo chegar a 10, 8, 5 e acabou. Você tem toda uma estrutura, uma equipe para fazer esse acompanhamento. Puta, sabe o que surgiu agora na minha cabeça? A venda disso daqui deve ser muito difícil. Tipo assim, você, como empresa, a venda disso, porque assim, uma coisa a gente fala assim, mano, você vai ter o roubo, furto, colisão, terceiros. É uma coisa fixa, o cara vai ter. Agora você não tem o que falar. Só que no caso dele, é o cara que tá indo atrás dele. Ele tá vendendo é a assessoria. É o cara que tá indo atrás dele, não é... Muitas vezes sim, o seguro, o cara quer contratar o seguro, ele vem para contratar o seguro. Mas muitas vezes a gente tem que ficar ali, né, conversando, eu sei o que é o tempo. Mas ele não, o cara já vai atrás dele para conseguir. Como que é hoje a sua captação de cliente? Como que é a captação de cliente? Como funciona? A gente entra em contato apenas com os clientes que se manifestam interesse. Então, o cliente ele vai entrar no nosso site, www.algomaisrevisional.com.br. Deixar o QR Code aqui. Depois eu vou passar para vocês.
Ele vai entrar pelo Instagram, Facebook, ações de marketing. Hoje você investe hoje no tráfego, na geração de lead para clientes, você faz investimento. Isso. Aí você faz o investimento, distribui lá para onde você quer distribuir, você vai definir lá quais são as ações que você quer, o cliente vai clicar, ele vai mandar o nome lá, o telefone, o e-mail, o contato direto pelo WhatsApp, e a gente entra em contato com ele para entender. Uma consultoria, né? Na realidade a gente não faz venda. O meu nicho não é fazer venda, eu não faço venda, eu faço uma consultoria para ajudar a sua saúde financeira. Existem estudos que, ultimamente, principalmente desses 2 anos, 3 anos para cá, muitas pessoas se suicidando, briga familiar, separação, briga entre irmãos, pessoas que não conseguem trabalhar o dia inteiro, que está com dívida. Dívida bancária virou uma doença. Então eu trato da sua saúde financeira. Eu vou te deixar você livre desse problema, que você vai dormir, puta, minha parcela estão ligando, não é chato? Sim. Fica te ligando. A mulher já tá vendo, Cara, nem aqui você vai vai pagar, ninguém, ou falei pra você ir no shopping e não gastar. É conflito, a gente mexe com as pessoas, mexe com o sentimento, com a saúde mental e financeira. Então a gente não faz uma venda, eu vou te explicar o que é o real, eu vou jogar limpo com você, vou te falar o que é problema, que pra mim não é problema, mas pra você pra mim é solução, não é problema. E vou falar o que vai te trazer de retorno isso. E aí você vai fazer a sua avaliação. Se você não quer sair da sua zona de conforto, vou te falar, parabéns, você é mais um que está dando lucro, que os bancos é o que mais está ganhando aí nessa pandemia. Você é mais um que está alimentando a cadeia de banqueiros aí. Com uma copy dessa, isso que não faz venda, né? Aí se você quer ganhar em cima do banco, ganhar o que é justo, aí você vai me contratar. Uma outra coisa que eu falo para os clientes, que até o Erasmo brincou, vou parar de pagar, a visão é vou parar de pagar. Não. Eu não vou pagar mais, você vai pagar o justo. Eu não sou contra juros. Algumas revisionárias que fazem o serviço corretamente, nós não somos contra os juros. Nós somos contra juros abusivos. Juros que você está com palio e está pagando prioridade. Juro que você está, a dívida bancária, gente, ela é muito relativa e é um nicho que está nos procurando muito e está afetando quase todo mundo, negativação do nome, empréstimo. O banco ele vai fazendo, vou falar bem rapidinho, você tinha uma dívida de 5 mil, 2 mil de cartão, 3 mil de limite que estourou. O banco vai fazer uma renegociação. Erasmo, você tem 5 mil para pagar? Não. Ok, vou te ajudar. Sua dívida de 5 vai virar 10. Você vai pagar para mim 10 parcelas de R$1.000. Sua dívida que era 5 virou 10 mil. Você não consumiu 10 mil. Beleza. Erasmo está pagando 10 mil. Chegou na segunda parcela, não consegue mais. Mas peraí, minha dívida era 5. Não, sua dívida agora é 8. Erasmo, você tem 8 mil? Não tenho 8 mil. Então vou renegociar sua dívida. Beleza, sua dívida foi para 12. Acontece muito com o empréstimo consignado, né? Isso aí. Consignado a gente não consegue atuar, mas isso aqui acontece todos os dias, todas as horas. Agora está tendo várias transações dessa. É refinanciamento em cima de refinanciamento. Não consegue pagar os 12. Vai passar um tempo que você está com uma dívida de 50 mil, 100 mil, e não é brincadeira, com o banco. Você gastou 100 mil? Não, você não consumiu 100 mil, você consumiu 5. Só que o banco ele quer 100. E aí que entra. Aí ele vai pagando mais. Aí você vai pagando várias parcelinhas picadas. Sabe essas parcelinhas picadas que você pagou? Sabe aqueles 5? Já foi quitado, filho, há muito tempo. Há muito tempo. É a mesma coisa cartão. Vou falar uma coisa, todo mundo tem cartão aqui. Veio a fatura de 3 mil reais. Puta, não bate a meta, Erasmo, não vou conseguir pagar esse o mínimo. Vou pagar o mínimo, vou pagar R$1.000. Merda. Pior coisa que você está fazendo. Por Não quê? seria melhor do que aumentar o limite, um exemplo, de 8 para 12? Não seria melhor fazer isso? Não, aí vai sobrar 2 mil, não vai sobrar 2 mil? Certo. Hoje não tem mais aquele coisa rotativo que tinha antigamente. Esses 2 mil vai virar como se fosse um empréstimo. Vai vir na sua fatura cheia. Vai vir o que você tem de dívida oriunda desses 3 mil, que vai vir o que você gastou aqui, se tiver dívida parcelada. Esses 2 mil que você não pagou para o banco, ele vai virar um empréstimo. Vai vir 2 Vai mil virar mais os juros. Mas o juro vai virar uns 4 mil. Que é no próximo mês, por exemplo. Que é no próximo mês. A mesma coisa, eu não tenho os 3 mil, não paguei, daqui 5 meses esses 3 mil já está uns 15, 20. Então, o que a gente consegue fazer? Se você deve 5, vou falar, você vai pagar 2,5. Eu vou conseguir reduzir para 2,5. Se você deve 3, vai reduzir para 1,5. Mas eu vou ficar entrando todo dia lá no meu banco aqui e tal.
Eu não consigo pagar o sistema do banco, você não tem que se preocupar com isso, tem que se preocupar com o orçamento, com o contrato que eu te dei. Porque se você entrar todo dia no banco, essa cronologia que eu te falei, ela vai estar mostrando lá. Sua dívida de 5 vai estar 20, você vai se assustar. Não se assuste. Porque a gente vai tratar com o banco e falar, amigo, você está querendo cobrar 50 mil, o cara conseguiu 5, ele não vai pagar isso. Aí a gente tem o laudo contábil, aí a gente tem a nossa forma de como falar com o banco, que não é a mesma que vocês falam. Então a gente sabe como fazer. Porque se ele continuar comigo, lembra as assessorias de cobrança? Uhum. Para ele é mais prejuízo, porque ele não está recebendo, ele está gastando para te cobrar, ele viu que você não é bobo, não está apanhando, contratou uma empresa para se defender, que a empresa está te dando norte, direcionamento de repente para você não perder o carro mesmo que ele abra uma busca apreensão, em dívida não vai pegar bens porque eu já te protegi. Então o banco está vendo que ele vai apanhar, então às vezes ele prefere reduzir até 70%, 80%, 90% da sua dívida do que ele continuar com você. O que ele vai pegar? As outras pessoas que não contratará algo mais. Willy, Vili. Nossa, eu sempre chamei de Willy a vida inteira, mas é Vili. Vili, vamos lá, eu quero entender uma coisa. Você falou da Algo Mais, revisional, como que é, o que vocês fizeram. Como que é a estrutura de uma empresa de revisional hoje, interna? Como que é a estrutura interna? Quem são os profissionais que você tem lá para ajudar o cliente? Porque você saiu, hoje você faz a gestão dessa empresa. Você faz a gestão. É muito diferente ficar na linha de frente e fazer a gestão de uma empresa dessa? E como que é a estrutura de uma revisional? Tá, a revisional ela tem a parte comercial, que é a coração da empresa, né, que é onde são os consultores especializados. Então a maioria já passou por outro lado, ou já trabalha com banco, ou já trabalha com financiamento de veículo, pessoas que têm um know-how no mercado de dívidas financeiras e também têm esse apetite de, não vou falar vender de novo, de fazer essa consultoria. Hoje, falar vendedor é até uma palavra, joga a gente lá embaixo. Acho que hoje nós somos especialistas, então são especialistas, consultores financeiros que fazem esse primeiro diagnóstico e faz a contratação, fazer o cliente contratar o serviço. Após isso, esse cliente ele tem um setor de pós-atendimento. O que é esse pós-atendimento? Esse setor ele vai ter um consultor personalizado. Às vezes você contrata uma empresa, você vai ligar, ninguém atende, fica te jogando. Não, você vai ter um atendimento especializado. Esse seu consultor só não vai te atender se ele não estiver no dia, se ele estiver doente de férias, mas você vai ser pré-avisado antes de se mudar o consultor do seu atendimento. A gente tem um setor que é o de negociação, que é o que faz rodar, é o que vai entrar em contato com as assessorias do banco. Se a gente estiver aqui em agência bancária, falar com o gerente, com quem for, ou na própria assessoria, esses mediadores que a gente fala, esses negociadores, são eles que fazem isso, a dívida reduzir e vai alimentando o pós-atendimento, e o pós-atendimento vai alimentando o cliente, então é um ciclo. Legal. A gente tem a área financeira, a gente tem a área de documentação, a área administrativa e todo o fluxo normal de uma condução de uma empresa. Então, é legal saber como que funciona, né? Porque o cliente tem que entender como que ele vai ser atendido lá dentro. O diferencial nosso, além da gente fazer o serviço corretamente, que eu falei, tem bastante empresa, graças a Deus, eu acho que assim, concorrente a gente tem que ter, pessoas, não concorrente, eu digo pessoas que fazem a mesma coisa que você da mesma maneira que você. Isso é excelente para o mercado, para todo mundo, e não surge o mercado. Sim. Então, a nossa ideologia qual é? É atender o problema financeiro do cliente, a doença que ele está, resolver o problema dele e ao mesmo tempo ter um suporte eficaz. Essa é a nossa principal ideologia, é ter o suporte eficaz após a contratação também. Tá? Isso é muito importante você fidelizar, porque esse cliente ele te traz mais. Porque às vezes o cliente vai lá no escritório e fala assim, pô, eu vim aqui, eu sou cobaia. Aí o cara trabalha na fábrica, isso aí não dá certo. O cara vem, resolve, a fábrica inteira vai fazer com você. A gente é assim também, né? A gente vende muito por indicação. Indicação. A gente vem, gosta do trabalho, gosta do atendimento. Até lá na Reis, quando eu estava na Reis, mensalmente 40%, 30% vinha retorno de indicação. Que a pessoa acredita no que você está falando e comprova. E é bem mais fácil também. E é bem mais fácil. Fugindo um pouquinho do tema de financiamento de carro, redução de juros de financiamento de imóvel. Como funciona? É uma procura que é Acredito que absurda. deve ser Acho que absurdo. é uma das maiores, deve ser. Imóvel dá para fazer uma revisão? Dá, judicialmente. É um processo caro, é um laudo caro. Você pode tentar via judicial? Pode.
porém é muito difícil de ganhar. Então, por que eu não posso, que nem o carro, parar de pagar? Porque se você parar de pagar um imóvel, o que vai acontecer com você? É diferente do carro de execução. O banco é a mesma coisa, você financiou, o imóvel não é seu, é do banco. E o trâmite é diferente. Se você paralisar aí 3, 4 parcelas, ele vai entrar lá no cartório, vai pagar a taxa de TBI, vai fazer um anúncio que você está devendo. Se você não saldar a dívida, ele já vai entrar com o processo de leilão. E você perde o Do nada já vai chegar outra pessoa lá, eu Não comprei tem como essa casa. esconder, né? Por isso que no leilão tem, tipo assim, aqueles leilão que tem uma caixa. gente morando dentro da casa. Você entendeu? Aí você arremata, tem que fazer uma ordem de despejo do cara. coisa do tipo. Eu aconselho a pedir, por exemplo, uma revisão de imóvel quando você já está numa situação muito crítica e arriscar, para ver se se o juiz vai conceder para você. Só explicando, quando a gente entra tanto em equação de imóvel ou qualquer outra, de dívida bancária ou de Consignado. quando você entra com uma ação, o que você tenta ganhar? Não é nem a redução, é uma paralisação para o juiz ter o entendimento do que você está pedindo na ação. E nessa paralisação, o banco ele não pode te executar, não pode dar busca e apreensão. Ele vai te dar um ano para você se... Não, um ano não, ele vai te dar um tempo, um período onde o banco não pode fazer nada com você. Tem uma coisa que sempre procura, eu não vou mexer muito nesse assunto porque é peixe grande, mas direto vem pessoas falar, principalmente empresa, a empresa ela não pode negativar, ou se negativar, ela tem bens que ela pode correr o risco de sofrer uma execução. Ah, o fulano de tal me ofereceu uma blindagem. Vocês já ouviram falar, blindagem do CPF, blindagem do CNPJ. Vamos lá, vou te falar do que eu entendo do meu negócio. Ah, a pessoa consegue blindar o Serasa. Eu até acredito que alguém consiga blindar um Serasa eu devendo, porque pode ter alguém lá dentro, via sistema, Sim. burlar o sistema, esse cara aqui tá Aí devendo, sim. isso é uma fraude, algo irregular. Beleza. Agora, judicialmente, o cara fala assim, o juiz vai conceder para mim que durante um ano o banco não vai poder fazer nada. Me dá o número do processo que o juiz concedeu. Porque isso aí gera uma insegurança jurídica para as outras empresas. Não, me dá um processo que o juiz fez, vai. ou se é um processo específico, algo está errado com aquele juiz. Por que só aquele juiz está indo em desfavor? Porque às vezes as ações, você fez direito, não fez? Às vezes os juízes, eles seguem um padrão, às vezes não tem uma lei específica, mas existe uma... Princípios gerais do direito. Do direito que eles vão seguindo. Podem seguir outras coisas na hora de aplicar. Daí todo mundo, o juiz tal vai aplicando, eles vão seguindo uma metodologia que eles mesmos determinaram. Como que só um está fugindo da curva e só aquele específico está blindando o CPF? Tem algo estranho, né? O dinheiro. Então, quando eu falo, é isso. Tá bom, vai conseguir, o juiz vai conceder? Vai na sorte, vai distribuir uma ação, vai gastar dinheiro e vai perder. Sim. Mas fulano de tal falou que se der 50 mil, eu falo, eu não sei. Aí eu Vai não fazer- faço essa pergunta. Aí Vai fazer a coisa certa, com algo mais. É melhor. Aí eu tenho que, por isso, dívidas bancárias eu tenho que saber o que você tem de bem, o que impacta. Não é também porque eu tenho bens eu vou sair perdendo da noite pro dia. Existem recursos, a gente pode fazer embargo, a gente tem alegação, a gente pode incluir um laudo, a gente pode abrir um processo junto com o escritório de advocacia e pedir algumas coisas para ganhar tempo, para não te impactar, e nesse período eu vou brigando com o banco. Existe, como eu falei, problema existe e existem as alternativas, tá? Dá para resolver tudo. Valeu, Vili, foi muito esclarecedor. O assunto ele é bastante específico, a gente vai ficar aqui até a gente inteira falando. Pô, eu acho que foi o maior podcast que a gente fez até agora. Foi o mais jogador, porque aqui tem, o assunto é E interessante. eu gosto de falar, Fala pra caramba, o assunto é interessante. O nosso público vai gostar desse assunto, mas agradeço de coração você ter disponibilizado o seu tempo para nos atender. Vou passar meu WhatsApp da algo mais, passa o meu também, se alguém Pode tiver passar, a uma- gente vai colocar no link. Passa o também. meu também, se algum cliente de vocês, familiares, até vocês tiverem com alguma dúvida, precisa de algum Com auxílio. certeza. É uma última Não coisa, vou só cobrar pra não, pra fazer finalizar, assessoria. eu fiquei aqui na cabeça aqui, conforme você ia falando, que você citou que você tem um empresário. Em qual momento que você decidiu iniciar algo mais com o seu empresário? Você já trabalhava nisso e você abriu algo mais com ele? Quando você decidiu, você tem um sócio hoje na Algo Mais, né? Como Isso. você decidiu sair da Reis e ir para Algo Mais? Como que foi essa Você transação? conheceu ele lá, era um amigo? Entendi, vamos lá. Acho que na nossa vida, tudo que a gente planta, as coisas elas vão acontecendo, né? Eu fiquei 7 anos na Reis, do meu cunhado, eles
estão lá com a empresa segue a mesma metodologia, como eu falei, alguns pontos ela vai servir de inspiração para algo mais, como eu também estou criando a minha própria identidade, então eu não estou fazendo um Ctrl-C, Ctrl-V e colando, eu estou criando a minha identidade e a gente também, depois eu venho aqui, eu vou atuar com outras áreas e vou explicar depois, a gente pode fazer um outro, eu vou explicar os outros meios a qual a gente vai atuar. Eu acabei saindo, não deu mais certo, aqui no casamento, às vezes a gente está aqui, não deu mais certo o casamento, acabei saindo. Nessa de sair eu tenho uma bagagem, uma experiência que eu adquiri, conheci, o meu sócio ele entrou em contato comigo, não era sócio, um amigo meu, falou, Vini, vamos montar uma revisional. A priori eu fiquei com medo, né, falei, puta. Ele já trabalhava com isso também? Não, ele trabalha também na área financeira, ele trabalhou muito tempo no Bradesco, como gerente, como diretor, e hoje ele está ele é diretor de uma empresa de investimento. Ele falou, só que eu não consigo estar atuando fisicamente, né, porque eu tenho outros compromissos, se você quiser a gente investe e você toca, faz aí e vamos para cima. Então, ele tá junto comigo, encarei esse desafio. Tenho também uma pessoa que também é formada em direito, é advogado, ele vai atuar também junto na parte da negociação. E tem alguns profissionais que já atuaram na parte de revisional também. Estamos montando um time aí bom, forte para... No formato que você quer, né? Você vai pegar alguma coisa que você aprendeu na Reis e vai colocar a minha sua cara. intenção, assim, a Reis ela é uma inspiração. Hoje eu não quero, não é que eu não quero, né? Às vezes a gente não pode se diminuir. Eu sei que hoje eu não tenho como encarar a Reis revisional, porque ela já tem um nome consolidado, ela tem uma história, ela tem um segmento bacana que ela vai seguir. Só que eu pesquisei muito, tem muitas empresas pequenas que abriram em diversos lugares que estão aplicando golpe ou que não estão fazendo o serviço corretamente. E eu quero pegar esses clientes para mim. Então eu tenho uma parte do funil que eu estou começando de baixo. Entendi. Não adianta eu querer começar de cima, não é que eu não vou conseguir, vai ser mais difícil a minha trajetória. Você está usando outra estratégia. Não vou nem afetar, então não estou nem sendo concorrente da Reis, não, sucesso da Reis para todo mundo. Da oportunidade que você falou. A oportunidade, lembra que eu falei, esteja preparado, eu não queria, eu falei, puta, eu não vou. Eu tive propostas, porque assim, o ramo, as pessoas conhecem, então eles sabiam que eu era cunhado do Evandro, que é meu cunhado, eles sabiam que eu era a pessoa pensante da parte comercial. Então, as pessoas quando vai montar visão, muitos iam lá, nossa, já botei várias pessoas para correr, porque fazer meu consultor perder tempo fingindo que estava indo contratar, eu só de escutar já ganhava, que nem de quem trabalha com venda, só de escutar já sei se o cara vai fechar ou não vai, se o cara está enrolando ou está sondando. Aí eles iam lá ver o que a gente fazia de diferente. Então as pessoas já me conheciam. Quando eu saí de lá, eu recebi umas 4, 5 oportunidades para trabalhar em empresa de revisional, inclusive na concorrente direta da Reis. E eu falei, não quero ir atuar com isso, eu não quero. Teve um advogado lá do Espírito Santo, o cara tá bem pra caramba, me chamou, falei, não quero. E aí surgiu essa oportunidade, eu falei, agora eu vou fazer a minha, a sua cara, né? Algo mais não é minha, é nossa, vai ser de todo mundo, dos amigos de todo mundo, show. Eu acho que a pergunta do gerente aí foi tão específica que eu não sei, joga aí no ar se ele tá querendo montar deles. Mas não fugindo, esses dias eu tava vendo, eu não sei que não lembro para quem estava sendo entrevistado, e a pergunta foi, você tem medo de que, você é um empresário, né? Você tem medo que os seus funcionários se tornem seu concorrente? Aí a resposta foi, não, eu não tenho medo que eles se tornem concorrente, porque se eles são bons, eles têm a possibilidade de não ser de concorrente, de atuar no mesmo ramo, de estar aprendendo, mas em contrapartida, eu como o principal da empresa, o presidente, o gerente, eu também tenho que ver que essas pessoas elas podem ter oportunidade dentro da minha empresa diferente. Sim, isso mesmo. Que daí você não vai querer sair daqui para montar uma. Aí no momento que você não vê que você não tem oportunidade, é quando você sai. Aí é quando você sai, aí você pode estar criando uma pessoa que é de boa índole também, mas que ela pode estar abrindo uma outra empresa do mesmo ramo que você, né? Isso mesmo. Fechou, Vini? Obrigado mais uma vez. Foi espero ter esclarecido aí. Vai dar vários cortes bacanas. Vou vir aqui um dia aqui, a gente passar um dia. Bom, vontade, vamos marcar. Eu sou chato, hein? Vou ficar lá do lado que nem te fazer. Olha aí, ó. Olha, lá no Falsão tava abordando. Já não, X9 Fechou, galera? Não dá nada, que dá. Depois eu vou passar meus contatos. Vou contatos. encerrar com a minha carequinha aqui, ó. Esse é o cara. Fechou, valeu. Pode encerrar.